Olá, caros alunos, alunas, tudo bem com vocês? Como sabem, eu sou o professor Maurício, do Colégio Renascer, da segunda série do ensino médio. Na aula de hoje nós iremos tratar acerca da temática geral do capítulo 2º, fazendo frente ao entendimento, à sociologia e à relação entre o indivíduo e a sociedade. Eu quero, portanto, aqui fazer essa pergunta retórica. Afinal de contas, quem forma quem? É a sociedade que forma o indivíduo ou é o indivíduo que, na sua relação social, constrói e dinamiza a sociedade? Para que possamos, portanto, responder essa questão de complexidade, temos que fazer aqui uma referência ao pensamento clássico da ciência da sociedade. E eu quero, portanto, aqui já apresentar para vocês a contribuição, a teoria muito acertada do grande Émile Durkheim. E Durkheim, ele afirma que é a sociedade que, na sua dinâmica, ela possibilita, consequentemente, a formação integral do próprio indivíduo, possibilitando mesmo ao convívio social, ou seja, ações acertadas dentro dessa harmonia da sociedade e, consequentemente, a construção desse bem-estar coletivo. Por isso que quando nós analisamos o pensamento de Durkheim, nós temos aqui algumas categorias que trazem à tona o entendimento, ou seja, como que podemos aqui entender a grande contribuição de Durkheim. A priori, temos a chamada e tão conhecida consciência social ou ainda consciência coletiva. Professor, o que isso quer dizer? Porque, segundo Durkheim, é a consciência coletiva, ou seja, a construção que foi feita, inclusive, a priori ao próprio indivíduo, os costumes, os preceitos éticos, morais, religiosos, educacionais, os padrões homogêneos de comportamento, são estes que vão justamente possibilitar a formação do próprio indivíduo e, consequentemente, conduzindo o mesmo para uma vida social. E, concomitante a isso, nós também temos aqui outra categoria de grande importância, que tem aqui um alinhamento intrínseco a entendermos esta consciência social, que Durkheim denomina enquanto fatos sociais. O que seria isso aqui, professor? Seria justamente essa construção, esses costumes, que é resultado da própria cultura, da própria relação dos indivíduos e que, posteriormente, vão servir aí como nortes, para moldar e preparar os demais indivíduos para o convívio na sociedade. E é claro também que nós temos outra categoria, não menos importante, que faz frente aí à grande contribuição de Durkheim, chamada de instituições sociais. E Durkheim, ele tem a preocupação de elencar algumas destas para mostrar justamente esse caráter de formação, de preparo do próprio indivíduo para a vida social, para a vida na sua sociedade. E, consequentemente a isso, nós já podemos aqui apresentar, portanto, consequentemente, a escola e a família como instituições que são fundamentais para a formação desse indivíduo. É elementar que a família é na família que todo indivíduo, que toda pessoa tem a sua formação inicial, que aprende aí, logicamente, os preceitos básicos que fazem frente a uma educação do mesmo indivíduo e o possibilita viver harmonicamente aqui no seio familiar. E uma vez em que o indivíduo, ele sai desse âmbito familiar e parte para uma outra realidade social, chamada escola, ele também vai aí aprender regras, costumes, valores que transcendem muitas vezes até mesmo o que ele aprendeu em casa, no entanto, de uma maneira alinhada. E, consequentemente, a isso, o indivíduo, segundo Durkheim, ele vai estar sendo preparado, moldado, formado para o convívio na sociedade. E eu creio que já está aqui mais ou menos entendido a grande contribuição de Durkheim, uma vez em que o mesmo se propõe a construir uma sociologia que determina a validação da sociedade, do todo, sobre o próprio indivíduo. E vamos então agora aqui analisar o pensamento de Max Weber, fazendo frente à categoria fundamental, em que o mesmo denomina enquanto ação social. E o grande Durkheim, ele consequentemente se afirmava que era o todo
que era a consciência coletiva que estava aí norteando, né, orientando a própria conduta, a condução da vida, das ações dos indivíduos. Para Weber, existe uma visão contrária. Weber diz que é na ação social que o próprio indivíduo ele vai construir, ele vai dar uma nova dinâmica e, consequentemente, um novo entendimento à própria sociedade. Segundo Max Weber, o indivíduo, na sua ação social, ele possibilita a construção da cultura, a dinamicidade da própria sociedade, tornando a mesma algo mutável, dinâmico e colocando o indivíduo enquanto um ser ativo, enquanto um ser protagonista desse entendimento da própria sociedade. E nessa perspectiva, nós podemos aqui já descrever como que o Max Weber ele apresenta esse entendimento da ação social enquanto uma categoria fundamental para o entendimento do indivíduo, do seu papel frente à sociedade e da dinâmica da mesma. Então, Max Weber ele vai denominar esta ação social em basicamente 4 perspectivas. A primeira, existe uma ação social a nível tradicional, uma ação social a nível afetivo, uma ação social racional orientada a partir dos valores e uma ação social orientada a partir da razão e dos seus fins. E concomitante a isso, é muito claro entender que os clássicos do pensamento sociológico, eles trazem justamente uma contribuição significativa, fazendo frente a esse entendimento, tentando responder essa resposta paradoxal, né? Essa questão, paradoxal. Afinal de contas, quem forma quem? É a sociedade que forma o indivíduo ou é o indivíduo que vai aí estar formando, na sua ação, enquanto um ser ativo, a própria sociedade? E é claro que essa pergunta ela não pode ser assim simplesmente respondida a partir da teoria de Durkheim ou de Weber. Acredito que dentro desse campo da análise sociológica, nós temos que sim compreender a validação, a contribuição de cada autor, porque afinal de contas, nós podemos fazer uma analogia compreendendo que o indivíduo ele é um ser tanto passivo, ou seja, ele aprende costumes, valores, preceitos morais, éticos, ele é educado, ele é preparado pelos próprios padrões, pelas próprias estruturas homogênicas da sociedade, para que esteja assim propenso a viver harmonicamente com o outro, ou melhor, com os outros. E ao mesmo tempo também, ele é um ser ativo, ele é dinâmico, e ele pode sim, na sua ação social, dinamizar, transformar a própria sociedade e a sua compreensão. Eu quero, portanto, aqui concluir a nossa reflexão de hoje, também apresentando a grande contribuição do filósofo e também sociólogo, né? Aqui sociólogo Karl Marx, em que ele diz que o entendimento da sociedade deve ser descrito não nesta relação antagônica, ambígua, né, entre quem forma quem, sociedade forma o indivíduo, ou é o indivíduo que constrói a sociedade, mas justamente a partir de uma análise histórica, dentro de um método de abordagem chamado de materialismo histórico dialético, em que Marx diz que toda a história de todas as civilizações, sociedades que já existiram no mundo devem ser entendido a partir da constante luta de classes sociais. E aqui nós temos, portanto, uma relação de ambiguidade em que Marx entende nessa perspectiva que a classe social, as classes sociais, ao longo da história, sempre estiveram aí em conflitos e, concomitante a isso, é elementar afirmar que existe, portanto, a exploração de uma classe sobre a outra classe. Existe uma classe dominante que, no caso, explora aí os trabalhadores. E nessa análise de Marx, nós podemos compreender que a sua contribuição sociológica se dá justamente em identificar, em diagnosticar esses antagonismos, né? Essas lutas de classes, esses interesses ambíguos que estão presentes dentro do seio da própria sociedade e que Karl Marx compreende toda a sua análise sociológica
a partir do indivíduo e, logicamente, do seu trabalho. O trabalho para Marx, nessa perspectiva, é um caractere fundamental para entender o próprio indivíduo, a sua dinâmica e a evolução de toda a sociedade. E Marx afirma mais na frente, nos seus estudos, que, logicamente, existe uma alienação do trabalho, ou seja, se o trabalho é uma característica indelével da sociedade humana e que, inclusive, é algo que faz parte da natureza do próprio homem, este homem, uma vez em que no seu trabalho, na sua labuta diária, ele possibilita a construção de si mesmo e do seu meio social, ele também deve participar dos lucros, ter mais dignidade e, consequentemente, ter aí um salário digno. E na análise de Marx, isso não acontece. Eu quero, portanto, que você possa, nessa aula aqui que faz frente a esse entendimento, né, de grande complexidade, em que nós aqui nos predispomos a analisar o pensamento clássico da ciência da sociedade para podermos entender a relação intrínseca do indivíduo para com a sociedade e, consequentemente, na contribuição de Marx, compreendemos aqui a sociedade enquanto classes em divisão, classes divididas, em que o trabalho é este motor imóvel do próprio homem e da própria transformação social. Eu vou, então, para que possamos aqui incrementar o nosso estudo, vou estar postando aí um link, tá bom? Para que você possa ter acesso e possa aprimorar essa reflexão. E, posteriormente, vou também estar pedindo aí um breve resumo a partir de uma pesquisa significativa sobre a temática da aula de hoje. A você, aluno, aluna, um forte abraço, até a próxima, valeu!